Bom, é isso daí, rapaziada. Vamos lá gravar esse vídeo onde eu quero falar sobre isso daqui, né? Sobre essa faixa azul, tá bom? Entrando aí um pouco mais nessa etapa, eu vou conversar com vocês com ela aqui no meu pescoço. Vamos lá. Basicamente, eu quero começar a falar um pouco mais, principalmente, né? Sobre lifestyle aqui dentro desse canal também, porque é algo que eu já abordo lá dentro do meu Instagram. E eu acho que é válido a gente conversar um pouco sobre isso daqui, porque é algo que eu passo para alunos e mentorados, né? Que é o lance do físico alinhado com o mental e como isso daqui ajudou muito. Não isso aqui, não esse pedaço de pano aqui, essa faixa, mas sim a arte suave, o jiu-jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu, a arte marcial, a arte suave que o pessoal tanto chama aí, a arte gentil, né? A gentle art, que é o nome da minha academia, da academia que eu não comecei no jiu-jitsu, que eu estou até hoje, que eu pretendo e quero muito receber a faixa preta dentro dessa equipe, dentro dessa academia. Hoje eu não vou falar sobre aquilo ali, sobre aquelas medalhas, aquele troféu, aquele cinturão, sim, cara. Sim, eu sou um recém-faixa azul e consegui ter um cinturão na faixa branca. Olha que doideira. Que loucura, né, cara? É até engraçado. Às vezes eu olho e falo, caralho, mano, tem um cinturão aqui. Que doideira. Mas, vamos lá. Hoje eu não vou falar sobre aquilo ali eu vou falar. Vamos combinar de falar nos próximos vídeos. Em um dos próximos vídeos eu vou falar. Comenta aqui o que vocês acham com relação a esse material falando sobre o jiu-jitsu. Vou abrir um pouco a porta aqui para entrar uma iluminação natural. Se tiver muito barulho, vocês já bem sabem, eu venho aqui, fecho, vocês sabem que eu não vou colocar muito corte aqui dentro desse vídeo, dos vídeos em si. Uma coisa que eu vou fazer de edição aqui é adicionar o vídeo da minha graduação, que foi uma graduação surpresa. E olha só, ela foi uma graduação surpresa que foi um dia após o campeonato que eu ganhei aquela medalha e aquele cinturão ali, tá bom? E aí o Léo fechando com chave de ouro, pô, categoria, o Léo tá vindo aí, lutando desde o ano passado, cara, categoria dificílima, peso leve, é a categoria que mais tem atletas. Ele fez 5 lutas, foram 4 finalizações, né? E assim, cara, a última luta tava praticamente no ponto ali, é que o tempo acabou. Se tivesse mais 30 segundos, acredito de verdade que teria finalizado, lutou pra frente o tempo inteiro, beleza? Então, rapaziada, dito isso, Léo, chega aí. Vem cá, não, por favor. Chega aí, rapidão. Chega aí. Aê! Aí sim. Aí. Aí, garoto. Agora os próximos, a nova etapa. Aí, Léo. Parabéns. Aí, Leão. Que foi um campeonato aí que eu tive 80% de letalidade, né? Onde 80% eu fiz 5 lutas e das 5 lutas, 4 lutas foram finalização. Se eu não me engano, foram 3 triângulos. Foram 3 triângulos e um mata-leão. E a última foi por ponto, então foi 80% de letalidade aí, né? De não decisão por pontos nem por juiz, decisão total unânime ali por conta da finalização em si. Mas enfim, vamos lá, falar sobre a graduação. Essa graduação foi logo após um dia eu ter ganhado esse campeonato. Já tinha um tempo que meus senseis já estavam segurando a faixa azul, porque eles queriam que eu fizesse uma jornada. Eu vou falar palavrão aqui. Eles queriam que eu fizesse uma jornada foda dentro da branca. E a gente tava. Não, a gente não conversava sobre isso, mas a gente estava alinhado nesse pensamento também, porque hoje, olhando da ótica que eu tenho hoje, eu me orgulho muito da jornada que eu tive dentro da faixa branca. Inclusive, daquelas medalhas ali foi lutando contra um cara que era mais graduado do que eu. Olha só que doideira, né? Na época eu era faixa branca 3 graus, eu acho. E eu lutei contra um cara faixa azul. Não ganhei, mas assim, foi uma puta experiência. Era um faixa azul, não juvenil, um cara mais jovem do que eu, só que muito mais experiente e com muito mais bagagem dentro do jiu-jitsu. Mas vamos lá. Falando agora sobre a graduação em si, né?
Cara, a graduação ela veio de maneira um pouco mais demorada, como eu bem disse para vocês, por conta da minha jornada dentro dos campeonatos. Eu não vou falar sobre os campeonatos agora, vou falar somente sobre a graduação em si. Cara, o que eu acho sobre, o que eu sinto sobre o lance da faixa azul em si, o que eu tenho no meu coração e o que eu tenho de feedback para passar para vocês agora. Bom, basicamente o que eu tenho de feedback para falar para vocês aqui é que, cara, eu acho isso daqui uma puta de uma responsabilidade, tá certo? Para alguns alunos de jiu-jitsu, né, para alguns alunos de academias aí comerciais, né, mais comerciais, isso daqui não vale tanto assim, a branca é só o início ali, etc. Só que, cara, eu vou falar mais no vídeo sobre campeonatos, né? Dizendo, inclusive, que eu acho que todo faixa branca, eu acho que todas as faixas deve pelo menos ter um campeonato ali em cada faixa, né? Para o cara se testar, né? Testar os níveis dele ali, como o Diego Lopes do UFC fala, né? Mas falando de MMA, ele fala, in this game have levels, né? Nas artes marciais, na arte suave, também tem isso. Existem levels ali, levels, né? Níveis. E, cara, basicamente eu com essa recém-graduação, eu já tinha percebido isso, já tinha um pouco desse discernimento, principalmente quando eu comecei a competir na branca, eu vi que os faixas azuis nos campeonatos eram insanos. Eu falava, caramba, cara, se da branca pra azul tem esse degrau, né? Imagina para outras faixas. E é aí que entra ainda mais o lance de você respeitar ainda mais, né? Quem é faixa preta, quem é faixa marrom, quem é faixa roxa, quem é faixa azul, já com muitos graus, com muita experiência, etc. Porque você vê que realmente tem níveis, existem níveis. Além de ter níveis dentro das faixas, existem níveis entre as faixas, né? Então, assim, é uma parada que você reflete muito. E, bom, eu achava que, pô, vou virar faixa azul, eu vou ser só um branca plus. E hoje eu já não tenho esse discernimento. Fazem aí, eu acho que 50 dias que eu graduei, 40 dias que eu graduei, não me lembro ao certo. E eu já fiz alguns treinos, né? Eu tenho um lance aí que eu já percebi que, principalmente rolando com faixas pretas, agora eles estão pegando ainda mais pesado. O que eu apanhava na branca, agora eu tô apanhando ainda mais. Tem mais variações que eu posso estar tomando de finalizações, de golpes, etc. Também tem o lance de que, assim, pô, vamos supor, eu apanhava na branca, né? Você apanhava para os mais graduados na branca, só que ainda assim tem aquele tom de o cara segurar um pouco ali o que ele vai fazer, né? Apesar de que quando eu tava no final da branca, ali nos últimos graus da branca, o pessoal já pegava um pouco mais pesado comigo, porque eles sabiam que eu vinha de campeonato, então, eu acho que eles já sabiam que eles poderiam rolar um pouco mais duros comigo ali, etc, no linguajar do jiu-jitsu, né? Dando mais porrada e assim por diante. Só que o ponto principal aqui é o quê? Que quando eu peguei a azul, eu comecei a rolar com os pretas, eu percebi que eles começaram a colocar um pouco mais de não de gás, mas assim, de execução de habilidades que eles têm, sabe? Porque é igual o meu sensei Guilherme, ele fala, cara, você tem um lance que, tipo assim, para cada faixa, para cada nível ali, você tem basicamente, fechar a janela e a porta aqui, porque o Aquiles começou a latir. Para cada faixa, para cada habilidade ali, você tem basicamente um leque de opções, né? Como se fosse um canivete suíço. Você tem um arsenal, basicamente. Cada faixa você tem isso. E eu vi que começou que esses pretas e os marrons, etc., os caras mais graduados, eles começaram a usar um pouco mais das artimanhas deles, entendeu? Tipo assim, você vê que os caras têm um leque absurdo de finalizações, de caminhos, né, de formas de chegar em tal ponto ali dentro do combate em si, outras maneiras de estar executando aquilo ali, entende? Então, assim, eu senti um pouco de diferença, assim, e, cara, eu senti que uma parada que eu conversei com o meu CC Guilherme também, né? Ele é meu amigo, a gente já é muito amigo hoje em dia, né? E às vezes a gente troca ideia sobre essas coisas e ele falou, mano, quanto mais graduado você fica, maior fica o alvo que você coloca nas suas costas. E realmente, isso é muito doido, cara. Assim, eu vi que na azul continua do mesmo jeito, a forma como que eu rolo com os brancas, que são um pouco mais graduados, cara, abre aspas, graduados, tem um pouco mais de grau ali, né? Que assim, na minha academia em específico, cara, eu sou suspeito pra falar, mas eu acho que os brancas e os azuis têm um level muito alto, entendeu?
Na minha visão, eu sinto isso. Porque às vezes a gente recebe visita lá e o pessoal fala isso, que os brancos e os azuis têm um pouco mais de noção, os caras são um pouco mais aguçados, porque realmente a gente treina forte lá na nossa academia, a gente treina bem, os caras são fortes, os caras são habilidosos e a gente treina muito, né? A gente desafia um ao outro ali, a gente fica numa trilha onde um fica desafiando o outro e a gente treina muito, todo mundo treina bem, todo de segunda a sábado ali, com força, entendeu? Com muita teoria, com muita habilidade, com muito específico ali, com a parte de habilidade em si, skills, né? E assim por diante. Então, assim, eu senti um pouco de diferença também. E é basicamente isso, cara. Não tem muito mais o que dizer. Fiquei muito feliz, cara. Foi emocionante. Eu segurei a onda. Vocês viram o vídeo aí. Eu vou editar o vídeo daqui a pouco. Tô gravando agora domingo, já vou postar agora. Eu vou colocar o vídeo aí. Cara, eu segurei a onda pra não chorar ainda mais. Porque só Deus sabe o que isso daqui significou pra minha vida. O que o jiu-jitsu significa pra minha vida. O jiu-jitsu salvou a minha vida. Tá bom? O jiu-jitsu salvou a minha vida, salvou minha mentalidade, salvou meu casamento, salvou a minha empresa. O jiu-jitsu salvou tudo que eu tenho hoje, cara. Se não fosse o jiu-jitsu, eu não sei como estaria hoje, como eu estaria, como estaria a minha cabeça. Eu vou elencar no vídeo de campeonato o os lances aí sobre a mentalidade do campeonato, etc. Por que favorece tanto a nossa cabeça e o que agrega também no jiu-jitsu, né? Mas é basicamente isso daí. Além de tudo, é muito foda, é muito maneiro, cara. Ter um lance que, tipo assim, mentorados que entram ou mentorados que já estão na mentoria, que já estão há um tempo, ou os que vão entrando com o tempo, os caras virar e pra mim não foram dois, três, nem quatro, foram mais. De tipo assim, dos caras falar, Léo, eu comecei no jiu-jitsu por você, eu comecei no jiu-jitsu por sua culpa, porque você fala muito, etc. E os caras começar a gostar, tá ligado? Não tem nenhum ainda que eu consegui motivar a ponto, ou não falou, né? A ponto do cara ir pro campeonato, o cara começar a competir. Mas muitos alunos mentorados vêm falar pra mim, Léo, eu comecei no jiu-jitsu por você, porque você falou, porque você fala muito, etc. Gostei pra caramba, pô, tava precisando, ajuda muito. Porque pra nós que somos empreendedores, ajuda muito. Mas não vou entrar nessa alçada em si, nesse assunto em si, nesse vídeo aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Mas é basicamente pra marcar aí essa trajetória no YouTube também, né? No meu canal, na minha história, que, pô, a faixa azul veio. A faixa azul veio. Inclusive, tá fedida, tá fedida. Porque, cara, eu não lavo faixa e a gente treina de faixa no gi, ki no gi, né? Gi no gi, a gente treina de faixa. Então acaba pegando um cheiro. Mas é basicamente isso daí. Tô muito feliz, tô contente demais, cara. Eu lembro que quando eu peguei o primeiro grau na branca, eu já estava satisfeito. Eu falei, caraca, cara. Aí, pô, comecei pro campeonato, aí eu ganhei o primeiro campeonato, aí comecei a ganhar o segundo, aí ganhei o terceiro, que foi luta casada, vale tudo. Eu falei, caraca, cara. Aí você começa a almejar cada vez mais coisas, né? E fica mais da hora ainda, porque, cara, é loucura. Só quem vive isso daqui, é coisa nossa. Só quem vive sabe que a gente tá. O que eu quero dizer aqui. Mas é basicamente isso. Esse vídeo foi de maneira um pouco mais despretensiosa. Só queria falar sobre isso daqui mesmo. O feeling que eu tenho é basicamente esse daí. Eu ainda preciso ter o feeling do primeiro campeonato ainda na Azul, que eu acredito que vai ser um salto gigantesco dos últimos campeonatos que eu fui na branca, né? Nem se compara nível técnico, número de atletas, nível de atletas, né? E assim por diante, nível de campeonato. E assim, cara, se você for da região aí, daqui do Vale do Paraíba, todo sábado às 10 da manhã a gente faz um treinão, Open Grappling que a gente chama, vale tudo, né? Lá na nossa academia. Nossa academia é localizada no Pinda Boulevard, do lado da Matriz, aqui em Pindamonhangaba, São Paulo. É um lugar bem localizado, bem restrito, tem lugar para estacionar, etc. É bem tranquilo de chegar, é central. Nossa academia é bem confortável e aos sábados, a gente tem esse Open Grappling aí, um Open Match, né, basicamente, um tatame aberto ali, para todos os públicos. Então, assim, se você, desde o iniciante até o intermediário avançado, competidor, veio não sei da onde, aí tá aqui na região, cola lá, fala que você veio através de mim. Se você quiser avisar antes também, pode avisar no nosso Instagram, no meu, do Sensei, o Sem Sangue MMA, ou na GentoArt, @GentoArtPinda. E é basicamente isso daí. Muito obrigado por terem ficado nesse vídeo aqui. Me digam aqui nos comentários o que vocês acham, se faz sentido tudo isso aqui que eu falei.
E, cara, é só o início do início. Isso aqui é só o começo do começo. É só um degrauzinho da imensa escadaria que o jiu-jitsu tem aí. E tô feliz demais, cara. Se eu morresse hoje, eu já estaria satisfeito, já estaria feliz, porque não satisfeito, né? A gente nunca tá satisfeito, mas já estaria honrado de ombrear isso daqui, cara, porque receber a faixa azul do Guilherme e do Ronaldo, que são os meus senseis, que são caras que eu amo de coração, os caras são como minha família, é algo muito gratificante, é sublime, é realizador. Mas isso daí, tamo junto, muito obrigado e por hoje é só. E terão mais vídeos de jiu-jitsu, viu? Pode ter certeza.